Olá, eu sou Thales Rogério, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos em um curso básico em Teologia, na disciplina de Pentateuco, e no vídeo de hoje nós comentaremos sobre o livro de Números. Antes de comentar o nosso conteúdo, eu gostaria de fazer a todos vocês dois convites. O primeiro é se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Nós não estamos cobrando nada pelo curso de Teologia, mas para continuar fazendo esse trabalho, eu preciso do maior número de inscritos possíveis para que o YouTube libere para mim outros recursos aqui para ser usado nesses vídeos. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário, porque assim você ajuda muito no meu trabalho. O segundo convite é, todos os sábados, das 17 às 19, eu estou com um programa na Rádio Web Paz e Vida debatendo a Bíblia. Eu vou deixar aqui embaixo o link para que você baixe o aplicativo da rádio, instale esse aplicativo no seu celular para ficar mais fácil, para que você ouça a nossa programação, e lá também tem o WhatsApp para que você participe diretamente comigo através da sua pergunta, do seu pedido de oração e também através do seu pedido de louvor. É mais fácil fazendo isso baixando o aplicativo. Vamos ao nosso conteúdo? O livro de Números é o quarto livro do Pentateuco, que é a disciplina que nós estamos trabalhando aqui. Tem como propósito contar como Israel se preparou para entrar na Terra Prometida, como os israelitas acabaram pecando e foram punidos, e acabaram também, com o passar do tempo, se preparando para uma nova jornada que seria enfrentar 40 anos de peregrinação até chegar à terra de Canaã. O autor, nós já entendemos que, segundo a tradição judaica, é dado a Moisés. O destino do livro é a todo o povo de Israel e a sua data vai de 1450 a 1410 a.C. O livro de Números, ele descreve os acontecimentos que se passam imediatamente antes de os israelitas entrarem na Terra Prometida, de forma totalmente parecida com os dias tensos de que antecedem uma batalha, as eleições presidenciais de quem vai continuar o ministério e os eventos ocorridos com a preocupação e a impaciência dos israelitas, mas também vem acompanhado da intervenção divinal de Deus. Os israelitas, eles cometem graves erros durante um período crucial e o Senhor acaba disciplinando a todos, e por meio dessa disciplina também vem a instrução de Deus, Deus capacitando o seu povo para não somente adorar, mas também confiar nele, guardar os seus mandamentos e alcançar a vitória final. As longas listas, quando a gente pega o livro aí para dar uma lida nos seus capítulos subsequentes, as longas listas e os enormes nomes em números acaba desmotivando o leitor. Só que, entretanto, nós temos que encarar essa leitura como os antigos israelitas encaravam. Viam essa listagem como as chamadas finais antes de um campo de batalha. Eles incitavam o louvor a Deus por sua fidelidade aos israelitas e tinha protegido e multiplicado mesmo em meio à aridez no deserto. O livro de Números, ele é dividido em duas partes. Uma dessas partes aí começa com o levantamento de um censo, que é os números aí para o campo de batalha. O primeiro censo vai do capítulo 1 ao capítulo 4, que enumera os homens que pertenciam à primeira geração de hebreus que tinham deixado o Egito e que podiam servir ao exército. Essa contagem e a marcha triunfal que seguia para a terra prometida logo se transformaria em um completo desastre. A geração inicial de israelitas, por sua provisão, em vez disso, acaba duvidando do Senhor, desobedecendo o Senhor e rebelando-se contra o Senhor e contra também os seus mandamentos. Tudo isso acabou demandando uma forte disciplina. A geração que não herdaria a terra prometida porque seria infiel. Entretanto, mesmo que Deus não tivesse deixado os israelitas entrarem em Canaã, ele não havia abandonado totalmente o seu povo.
O Senhor permitiu que aquelas pessoas vivessem no deserto. Além disso, ele foi graciosamente benevolente ao povo, instruiu acerca do seu caminho, a preparar os seus filhos que herdariam a terra prometida. Aos infiéis que faziam parte da primeira geração, não alteraria o propósito divino, nem desencorajaria o Senhor a cumprir as suas promessas. Um dia, os descendentes daquele povo que foi liberto do Egito, que fazia parte da segunda geração, obedeceria a Deus e conquistaria Canaã. Os 40 anos vagando pelo deserto faz parte aí do segundo censo, a partir do capítulo 26, enumera os homens da segunda geração que poderiam servir no campo de batalha. Finalmente, eles estavam preparados para fazer o que os seus pais tinham falhado em sua execução. Mas, acentuado a narrativa dos capítulos 26 ao capítulo 36, estavam aí uma forte pergunta no ar. Será que essa segunda geração seria um sucesso na sua atuação ou iria repetir os erros de seus pais? O livro, ele acaba terminando com uma fantástica expectativa e uma expectativa positiva. A segunda geração teria êxito na sua atuação, o povo de Deus receberia o cumprimento da promessa de Canaã e, finalmente, adentraria a terra aí prometida aos pais. O livro de Números, que compõe o Pentateuco, como já mencionamos, é herdado aí o seu nome pela denominação dos tradutores da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, concluída aí por volta de 150 a.C., deram ao livro um número que faz referência às duas preeminentes listas de censo, de levantamento de dados, que compõem aí todo o seu contexto. Até o século XIX, estudiosos judeus e cristãos concordavam de uma forma unânime de que Moisés tinha escrevido todo o Pentateuco. Educados pelos egípcios, ele certamente tinha uma erudição suficiente para compor os 5 livros, além do fato de que ele seria o personagem principal do Êxodo até o Deuteronômio. Entretanto, muitos estudiosos aí dos séculos 19 e 20 colocaram em dúvida o fato de que Moisés redigiria os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Eles surgiram porque esses livros incluem o Gênesis e teriam sido compilados em uma data totalmente posterior. De acordo com essa análise, todos os editores considerados anônimos teriam usado pelo menos 4 documentos para reunir o Pentateuco. Esses 4 documentos foram identificados de acordo com os nomes divinos repetidos neles, tais como Elohim e Yahvé. Segundo também, certas variações nas escolhas das palavras. Os 4 documentos foram chamados de documento J, que é aquele que usa Javé como para definir Deus, o documento E, que usa Elohim para definir o nome Deus, o documento P, ou documento sacerdotal, a priestile, e o documento D, que é o documento deuteronômico. Mais recente, essa análise do Pentateuco veio a ser totalmente contestada e nenhum censo real emergiu desse novo debate. Mas, antes de nós começarmos a falar de alguns capítulos aí recorrentes do livro de Números, eu gostaria de trazer a todos vocês algumas curiosidades que se agrega ao livro em que nós estamos estudando. Como primeira curiosidade, a narrativa de Números tem início com Moisés no deserto do Sinai, realizando as contagens dos homens aptos para o campo de batalha, com os preparativos para a batalha e as pessoas também preparadas para uma luta espiritual que iriam encontrar de acordo com o tempo que eles passariam no deserto. A terra prometida estavam cheias de pessoas más que tentariam seduzir os israelitas a pecar, e Deus, no entanto, ensinou a Moisés e os israelitas a forma correta de viver. Isso você acaba encontrando relatos no livro de
Números do capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 12, no versículo 15. Após um ano no Monte do Sinai, os israelitas levantaram um acampamento e marcharam pelo deserto de Parã, em direção à terra prometida. No deserto, o líder de cada tribo ele foi enviado para espionar a nova terra. Após 40 dias, eles retornam, todos com exceção de 2, Josué e Caleb, que ficam com medo de entrar em Canaã devido à sua falta de fé. Os israelitas tiveram que peregrinar no deserto durante 40 anos. Isso em Números no capítulo 12, versículo 16 até o 19, 22. Conforme os anos foram passando e a peregrinação chegando ao fim, mais uma vez os israelitas voltaram a atenção para a terra prometida. Cádiz, que foi o oásis onde o povo de Deus permaneceu a maior parte do tempo, Miriam morreu e Moisés furiosamente feriu a rocha, a atitude que impediria de entrar na terra prometida, em Números no capítulo 20. Quando o rei de Arade ouviu que Israel se aproximava, atacou, mas foi terrivelmente vencido. Então Moisés conduz os israelitas para o sul, depois subiu para o leste do Mar Morto, em Números no capítulo 21, nos versículos de 1 a 3. E os israelitas também queriam passar pela terra de Edom, mas o rei desta cidade recusou a liberação da passagem, em Números no capítulo 20, nos versículos 14 a 22. Então a viagem foi feita por fora da terra de Edom. Mas os israelitas ficaram bastante descorajados, começaram a reclamar e Deus enviou então cobras venenosas para puni-los. A mordida podia ser curada somente quando a pessoa olhasse para uma serpente de bronze colocada aí em uma haste. Isso está em Números 21, do 4 a 9. A seguir, Seom, rei dos amorreus, recusou-se a permitir a passagem de Israel por suas terras. Depois de ser atacado, o povo de Israel derrotou o exército amorreu, conquistou o território até as fronteiras de Amon, isso em Números 21, 32. Moisés envia espias até Bazã. O rei Og atacou Israel, mas também foi derrotado, em Números 21, 33 a 35. O povo de Deus acampou nas planícies de Moabe, a leste do Rio Jordão, à altura de Jericó. Israel estava prestes a entrar, então, na terra prometida. Estava a um passo da terra prometida, em Números 22, 1. Balaque, o rei de Moabe, chamou Balaão, que era um famoso feiticeiro, para que subisse até o monte e estendesse a sua mão para o local onde os israelitas haviam acampado e os amaldiçoasse. Por que essa convocação? Segundo o histórico antigo, a única coisa que poderia parar o povo de Israel seria uma palavra profética, uma palavra de um profeta instruído por Deus. Então, com isso, Balaque acaba pagando um valor até Balaão para que ele subisse ao monte e profetizasse, porque acreditava então que essa seria a única forma de parar os israelitas. Mas ao invés disso, o Senhor fez com que Balaão abençoasse o povo de Israel, em Números 22, 2, 24 e 25. As tribos de Rubem e Gade decidiram estabelecer-se também em Gileade, a leste do Rio Jordão, pois era uma boa terra para com que as ovelhas ali sobrevivessem. Mas primeiro, as duas tribos prometeram ajudar umas às outras e conquistar o lado oeste do Rio Jordão, em Números no capítulo 32. Mas o preparo para a jornada, que começa do capítulo 1 até o capítulo 10, no versículo 10, no Monte Sinai, os israelitas receberam orientações específicas para a vida diária na nova terra que Deus havia prometido.
Após o levantamento de dados, que nós chamamos de censo, foi celebrada a segunda Páscoa, em comemoração ao primeiro ano de libertação da escravidão do Egito. Nós já entendemos aí que essa Páscoa era uma comida, né? Era um momento de tristeza, porque eles deveriam comer ali um animal imaculado, totalmente assado, seguindo de ervas amargas, que era a forma ali com que Deus os fizesse lembrar dos anos que eles estavam escravos. As pessoas agora estavam preparadas para continuar a sua jornada à Terra Prometida. Assim como o Senhor preparou os israelitas, Ele também tem uma forma aí de nos preparar para a jornada da vida, como a instrução daquilo que nós haveremos de passar, enfim. Está aparecendo para vocês aí a disposição das tribos ao redor do tabernáculo no deserto. Então, Moisés, instruído por Deus, acaba dividindo as tribos aí para terem acesso ao tabernáculo. Perceba que os levitas sempre estão em volta do tabernáculo e também Moisés, Arão e os filhos de Arão, que são escolhidos para continuar o ministério sacerdotal dentro do tabernáculo. Em volta, aí por fora, né, nós temos as demais tribos, como Dan, Naftali, Azé, Benjamim, Efraim, Manassés, Isacar, Judá, Zebulon, Simeão, Gade, Ruben, que estão aí submetidos a todas as instruções que os levitas, né, que os filhos de Levi têm a oferecer. O livro de Êxodo, Levíticos e Número apresenta a enorme diferença entre o quanto realizamos algo em obediência a Deus e o quanto desobedecemos também às suas observações. Observem que no livro de Levíticos, no capítulo 10, no versículo 1 e 2, aparece a história de Nadab e Abiú. Durante a celebração da primeira Páscoa, Deus instruiu cada família israelita a abdicar do seu primeiro filho e desse esse primeiro filho a ele. Isso está em Êxodo 13, 2. Os primogênitos eram separados para servir o lado ministerial entre Moisés e Arão no santuário. Entretanto, essa medida foi apenas temporária, porque aqui vemos que Deus escolheu todos os homens da tribo de Levi para substituírem os primogênitos de todas as tribos de Israel, está em Números 3, 40, 51, 8 e 16, e os levitas eram separados para cuidar do tabernáculo e para ministrar ao povo, né? Inclusive surgem em nossos dias aquela ideia, nossa, você é levita porque louva, nossa, você é levita porque canta, mas na verdade, levita não é quem canta, né? Eu sou um levita abençoado, eu canto, eu tenho CD gravado. Não, os levitas não eram responsáveis apenas pelo ministério de louvor. O levita era responsável por fazer tudo no tabernáculo, que seja cantar, que seja ensinar o povo, que seja aconselhar, que fosse limpar o templo. Então, isso acaba muita gente interpretando essa expressão de uma forma errônea, né? Todos os sacerdotes tinham que pertencer à tribo de Levi e nem todos os levitas eram sacerdotes, né? Os levitas só poderiam iniciar o seu trabalho após os 25 anos de idade, provavelmente eles recebiam 5 anos de treinamento antes de trabalharem em período integral, então somente após os 30 anos de idade eles poderiam exercer o ministério do sacerdócio. Arão e seus descendentes foram escolhidos para o ministério sacerdotal. Existe um enorme contraste entre o sacerdócio de Arão no Antigo Testamento e o sacerdócio de Cristo no Novo Testamento. Arão e seus descendentes eram os únicos que podiam realizar as tarefas sacerdotais e aproximar do lugar onde Deus estava, que era o lugar santo dos santos. Agora, Cristo é o nosso sumo sacerdote, o mediador entre o homem e Deus, e qualquer pessoa que siga a Jesus também é um sacerdote. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5 a 9, eu deixo aí para você fazer uma leitura e uma reflexão. Todos os cristãos agora podem entrar na presença de Deus sem medo, pois o próprio Filho nos encoraja a fazer isso.
podemos deixar a culpa de lado quando temos aí um relacionamento especial com Deus, com base no que Cristo tem feito por nós. Tanto é que no período da crucificação de Cristo, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, dando-nos o livre acesso ao Pai. Para nós já finalizarmos, a primeira investida para conquistar a terra prometida, dos capítulos 10 até o capítulo 14, no versículo 45 do livro de Números, os israelitas rumaram para a terra prometida e Moisés envia espias para pesquisar sobre a terra e a sua população. Os espias retornam com um relatório que era totalmente desanimador, dizendo, olha, a terra era realmente maravilhosa, mas os seus habitantes são muito poderosos. Inclusive, a expressão que os espias dizem é o seguinte, olha, a terra tem gigante e nós a eles parecemos como um gafanhoto. Nós não podemos subir contra eles. Josué e Caleb discordavam do relatório, mas os israelitas já tinham decidido não ir e começaram então o processo de murmuração. Como castigo pela incredulidade do povo, Deus condenou-os a vagar pelo deserto por 40 anos, e aí nos surge uma certa reflexão. Será que a nossa obediência deve ser completa e oportuna, ou a nossa murmuração nos causa aí algumas punições? Eu deixo para vocês aí fazerem essa reflexão. No capítulo 10, nós temos as duas trombetas de prata. O que está escrito então em Números no capítulo 10? E falou o Senhor a Moisés dizendo, faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando tocarem ambas, então, toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Olha o versículo 11. E aconteceu que no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo a sua jornada do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. As duas trombetas de prata eram usadas para coordenar as tribos enquanto se moviam pelo deserto. Manter todas essas pessoas da guarnição requeria uma grande comunicação e controle, até porque teria que alertar o povo, alertar cada líder de tribos e o seu exército. O toque da trombeta também levava Israel à proteção de Deus. Mas, a partir do momento que o povo começou a reclamar contra Deus, nós temos alguns pontos aqui que devem ser mencionados antes de concluir o nosso vídeo. As dificuldades, a reclamação promoveu aí uma certa dificuldade, falta de comida, por estarem no deserto e terem de enfrentar gigantes da terra prometida e desejarem o retorno do Egito, questionaram aí a autoridade e a liderança de Moisés e de Arão, porque Deus falava com Moisés, Moisés passava para Arão, Arão comentava com Miriam. Então geraram aí uma forte consequência. Quais consequências eram essas? Dentro das dificuldades, os israelitas reclamavam de seus problemas em vez de buscar a Deus alguma solução. Como consequência, milhares de pessoas foram mortas quando Deus envia pragas de fogo para a punição. A falta de comida. Cobiçaram o que não tinha, então eles começaram a lembrar daquilo que comiam no Egito, sendo que no Egito viviam-se de migalhas. Então, quais foram aí as consequências? Deus ele manda cordonizes, mas quando as pessoas começaram a comer, ele atingiu uma praga que matou muita gente. Por estarem no deserto e terem de enfrentar gigantes da terra prometida, eles acabaram desejando a volta para o Egito. Qual foi o pecado cometido? Rebelaram-se contra os líderes estabelecidos por Deus e demonstraram uma falta de confiança nas promessas de Deus. A consequência foi, todos os que reclamaram não puderam entrar na terra prometida, foram condenados a peregrinar pelo deserto até a morte. As famílias e os amigos as posses de Corá, Datã e Abirão
foram engolidos pela terra, o fogo queimou outros 250 homens que aderiram à rebelião de Corã, Datã e Abirão. Moisés e Arão causaram a morte de Corá e seus aliados, foram uma das reclamações do povo. O pecado, culparam os outros por seus próprios problemas. Qual foi a consequência disso tudo? Deus destruiu Israel com uma praga, Moisés e Arão fizeram sacrifício pelo povo, mas cerca de 14.700 rebeldes foram mortos, questionaram também a questão da falta de água. Recusaram-se crer que Deus iria prover tudo o que havia prometido. Então, com isso, Moisés pecou com o povo e este foi o motivo pelo qual Moisés também foi impedido de entrar na terra prometida. Você percebe que lá em Deuteronômio, Deus pede para que Moisés suba no monte, olhe a terra, mas não entre nela. Um outro ponto também a ser mencionado, que Deus e Moisés havia conduzido Israel ao deserto. Isso foi uma das reclamações. Olha, a culpa de tudo isso veio de Moisés, vem de Deus, por deixar-nos peregrinar todo esse tempo no deserto. Não reconheceram os seus problemas haviam sido causados pela desobediência. Tudo aquilo que vieram sobre Israel foi por causa das suas próprias ações. Como consequência, Deus envia ali cobras venenosas que mataram muitas pessoas e feriram outras seriamente. Então, isso tudo é para demonstrar que Deus era mau? Não, era para fazer com que o povo entendesse, de uma forma bastante punitiva as suas ações, compreendesse que eles estavam ali pela plena misericórdia de Deus, porque se não fosse isso, estariam ainda cozendo tijolos para Faraó, debaixo do jugo da servidão. Então Deus ele foi bastante benevolente, fazendo com que o povo saísse da escravidão e chegasse até a terra prometida. Esse foi o nosso primeiro comentário referente ao livro de Números. Eu quero aqui agradecer a sua presença, a sua paciência, tá? Que Deus possa dar aí a oportunidade que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Qualquer dúvida eu estou à disposição, deixe aqui embaixo o seu comentário que nós estaremos aí respondendo na medida do possível. Muito obrigado, até a próxima.